Antigamente eu voei F-5B, tinha uns Martin Baker antiga, daquela que você ejetava de lado aqui, né? E aquelas eram muito mais restritas. Depois melhorou muito essas cadeiras. A Martin Baker que usa para A29, hoje em dia é muito melhor do que aquelas antigas. Mas é uma última alternativa que você tem, né, para sair do avião em situações críticas. Eu já tive em situação que eu falei, pô, eu vou ejetar, não vou ejetar, e você acaba recuperando. Né? Deu pane no avião. O que aconteceu para tu entrar nessa? Na mais crítica de todas. Deixa eu contar uma delas aqui, que essa aí realmente eu saí depois da adrenalina, dói joelho, dói tudo, depois que você sai daquela situação de altíssima adrenalina. A gente estava voando em Vitória, né? Decolamos de Vitória, lá no Espírito Santo, 2 aviões Chavante, né? Decolamos de lá, era uma missão a baixa altura, em que eu estava como instrutor, o aluno estava na frente. O líder era o comandante do esquadrão, que era o coronel Paulo César naquela época. Aí decolamos, ficamos a baixa altura, com um tanque subalar embaixo, pesado. Decolamos com 3.500 libras, né, um avião pesadão. E decola, no meio, quando estava aquela ilha ali, Rio Novo, sei lá, um pouco mais para frente lá, perto de Guarapari ali, né, indo para o sul, ele comandou cobertura. Cobertura você pode movimentar num cone de 60 graus aqui, o líder faz o que ele quiser na frente, você acompanha aqui em cima. Tá? Aí a gente estava em linha de frente, aí ele comandou cobertura, e eu lá tranquilo, aluno você sempre tem que estar preparado para o que o cara vai fazer de última hora. Eu lá, assim, vendo pela paisagem, assim, né? Vou tranquilo, aquela coisa. De repente eu ouço lá, cobertura. Aí o cara fez assim, ó, pegou o avião do que para cair na posição de 60 graus aqui atrás. Ele puxou, até aí tudo bem, puxou o nariz. Com o avião pesado, o que você faz? Você inclina para continuar a ver o líder lá embaixo, o líder começa a fazer curva para onde ele quiser, no caso ele começou para cá, e aí você só reverte a curva aqui, só você puxar você já atrasou. Atrasou e já cai nos 60 graus e começa a acompanhar lá atrás. Esse era o esperado. Até o narigão para cima, tá normal. Só que em vez de fazer isso, ele tentou fazer uma de Top Gun, né? Ele tentou fazer um tunô atrás. Só que com o avião pesado, ele não levantou o nariz suficiente e ficou com o nariz embaixo. Que avião que era? Chavante, com um subalar embaixo, pesado. Aí ficou assim, o mar aqui, né? Não gostei daquela situação, né? E começou, ou seja, a gente ia dar água desse jeito aqui. Aí eu lá de trás, né? O instrutor, tá comigo, né? Tá comigo, pega lá. Uma vez que você conhece bem o avião, você sabe usar os comandos dele no limite, vamos dizer assim, até fora do limite. Então, peguei lá, pé a fundo, né, para completar o giro no pé, né? Pé a fundo, pau, ele começou a girar, a gente saiu assim, né? A água, eu preparo para ejetar, mas a situação de ejetar ali é ruim, ia dar água, porque com razão de descida baixa a gente ia morrer, naquele jeito lá. Aí eu segura e vem o avião tremendo, aí joga um flap no avião fora da velocidade, mas ajuda a dar uma levantada no meio assim. Aí pô, flap, ele veio, segura, tudo direito, passamos com a água, deu quase para levantar o pé para passar em cima da água ali. Recuperamos, mas aquele lá eu tive assim para ejetar. Né? Não ejetei porque aí que vem conhecimento, você vai falar, porra, se eu ejetar nessa situação, eu posso morrer, aqui eu vou morrer. Né? Aqui talvez tivesse até alguma chance ainda, mas assim, né? Girar, eu tinha que ganhar uma razão de subida ou estabilizar a razão de descida. Comeu o fígado do aluno quando voltou. Rapaz, a hora que isso foi, recuperou o líder, sumiu, né? Depois se encontra lá com o líder de novo. Aí começa a dar aquela dor no joelho da adrenalina. Tá contigo aí, tá contigo. Aí ele, pô, não, vai, continua a voar, chega lá nele. Aí você tem que ter calma. Mas você ainda deixou ele claro, continuar com o manche, claro, continuar na missão e depois pousamos lá. Eu ia falar, tira a mão daqui. Aliás, uma coisa interessante. Se é civil, posa. Quem já voou comigo tem uma coisa interessante, que no chão, eu tenho meu jeito de ser, tô sempre rindo, aquela coisa. Quando entra para voar, o pessoal fala assim, caramba, parece que baixa um outro espírito, você transforma, você fica, pô, sério e frio pra caramba. O pessoal fala, pô, você parece que não tem emoção em voo. Lógico que tem, mas com treinamento você acaba desenvolvendo isso. E é muito sério essa brincadeira aí, meu irmão. Tem que saber fazer na moral. Não, e tudo isso que ele está falando é em questão de segundos, essas decisões que eu descrevi todas. Esse tempo todo, mas a gente está falando aqui, aqui recupera e sai, né? Quem vê de fora, vê aquela manobra esdrúxula ali, né?
A recuperação. Não sabe A gente chama de que foi lá tunô tatu, que não é bom. Manobra de esdrúxula. Ia ser um tatu na água, acho que não ia ser nem tatu. Eu já tive fogo em voo, já tive sistema hidráulico, chavante de todo o sistema hidráulico, explodiu o acumulador hidráulico atrás. Eu tive todo tipo de coisa, assim, fogo no solo, né? Um monte de situação de parafuso invertido lá no CTA com um T-27 Isso fazendo é um avião ensaio. bem velho. O Chavante ele é antigo, já não voa mais, né? É um avião da já não década tão- de 80, né? Da Embraer, né? feito com parceria com a Armac, né? É uma Voa empresa muito italiana, no Brasil, né? um avião bom, assim, É. sabe? Mas ele deu a vida, vamos dizer assim, já Aham. teve o tempo de vida. T-27 lá, fazendo ensaio também em São José dos Campos, esse também foi interessante, porque o avião estava com sensores, né, vamos dizer assim, ele estava todo equipado, e eu estava fazendo testes com carga assimétrica, justamente para fumaça, para lançadores de fumaça da Esquadrilha da Fumaça. Então eu voei com 2, voei com um de um lado, um do outro, tal. Eu tinha que fazer uma série de parafusos, inclusive parafuso invertido, e depois uma série de G positivo, G negativo. São voos tal. bem tranquilos esses de testes, tá vendo? Que é coisa leve. Parafusos, Tem imagina que muito piloto seja. de teste, Aí, ó. tem muitos por aí. Esse parafuso invertido, o que você faz? Né? Você imagina o seguinte, aqui está o avião, né? Na posição normal. Um parafuso normal, o que você faz? Você chega para ter 27, vamos supor, chega lá uns 18 mil pés, né? Levanta, reduz o motor, quando chegar ali uns 110, 100, 90, ele vai começar a entrar no pré-stall, que a gente chama, ele começa a tremer, aí você comanda pé a fundo, né? Manche para cá, ele vai fazer isso aqui, né? A partir daí ele começa a girar desse jeito, começa a cair assim, e depois você recuperar é praticamente um comando oposto disso, centraliza e tal. Parafuso invertido é diferente, você está com 120 nós, e aí o que eu estava fazendo, com 120 nós, coloca no dorso, no avião, e tem um outro avião circulando e filmando, né? Aí você coloca no dorso, aí 110, 105 nós, ele começa a entrar no pré-stall, você comanda o parafuso, aí agora é invertido, né? Em vez de ser para trás, é todo para frente, e o lado, o pé a fundo do outro lado, e ele entra, ele costuma bangornar mais desse jeito. E aí você vem contando, é normal você contar, né? O que tipo, 18 mil pés comandando. Né? Primeira volta, você marca uma referência, né? Primeira volta, 100 nós, né? 17.500 pés. Segunda volta, tanto isso. Você vai falando aquilo lá. O pessoal até fala, pô, você está falando fora do avião? Não, estava dentro dele mesmo. Mas assim, só que à medida que eu estava ali, o engenheiro que estava no solo, que era o Rogério, ele estava vendo os dados do avião, ele falou assim, ô Ponto, centraliza o comando aí que você está mexendo no comando. Você tem uma marca que você põe lá? Não, está parado. Não, você está mexendo. Eu falei, não, está parado. Ele está divergindo, né? Divergindo. Aí eu falei, pô, descomanda. Aí eu falei, tá bom. Aí, descomandei, continuou. Ixi. Aí opa, agora ficou mais sério o negócio. Aí comanda de novo e descendo, né? Aí você tem uma altura ali mínima, né, para ejeção, a partir da chegou naquela altura, a ejeção, né, previsto. Você entrou num parafuso chato? Aí, não, ele começou a divergir com o ar, ele começou a vibrar, bangornar pra caramba, de asa, né, assim, e não saía do ângulo de ataque, você também de ângulo de ataque continuava alto. Aí eu tentei descomandar, não descomandou. Opa, aí ele, prepara para ejetar. Né? Você vai chegar na altitude mínima, 10 mil pés era a altura de ejeção, mas ainda tem espaço. Comecei a ver as montanhas lá dos Campos do Jordão, ali do lado, que eu estava no Vale do Paraíba ali. Aí eu falei, bom, eu vou tentar de novo. Aí comandei de novo, né? E esperei um pouquinho, aí, de novo, descomandei. Aí ele, tá começando a recuperar. Aí eu, ok, então vou segurar aqui ainda. Aí eu consegui sair, ele saiu da posição, você sai, vira, né, normal, recupera, mas eu já recuperei, devia ser uns 4 mil pés ali a hora que eu recuperei, ali tá 2 mil, né? Ou seja, recuperei baixo pra caramba. Fui, aí cancela o ensaio todo, a volta, voltei, pousei, vamos ver o que aconteceu com esse avião, né? Algo aconteceu com ele, que eu estava com o manche parado. Aí vai ver o seguinte, esse avião, ele tem o comando dos ailerons, né, é reversível, tem cabo, né? E o pessoal, quando faz a manutenção, tem uma tensão correta de se colocar num cabo ali. Quando foi feito, ele ficou com um cabo com menor tensão daquilo. Então, o que acontecia é que, à medida que a aerodinâmica do parafuso se desenvolvia, ele estava excitando o aileron também, e aquilo estava divergindo a manobra, mesmo que eu com o manche parado.
entendeu? Então você vê que às vezes um detalhezinho, cabozinho. um cabo, né? O aileron é o causar que faz o turbulência. movimento de rolagem, né? Você fazer curva com o avião. Então, se você perde o comando dali, você não faz curva com a asa. Você tem que comandar pedal, outras coisas. É. Mas é um problema sério. Isso, né? Girando de cabeça para baixo não é uma boa coisa. É um pouco mais difícil, né? Por que você estava nesse voo aí? Porque eu era piloto de testes, né? E aquilo era uma das missões. Você recebe vamos dizer assim, uma missão, não é bem uma missão, você recebe um projeto para você estudar aquilo lá. Então, naquele tempo que eles estavam desenvolvendo o sistema com os lançadores de fumaça, a gente tinha que fazer uma série de manobras para demonstrar que a Esquadrilha da Fumaça podia voar aquilo com segurança. Geralmente a gente no ensaio em voo, você voa além do limite até descobrir qual é o limite que aquele avião vai perder controle ou perder algum sistema, tal. Lógico que a gente já tem um avião todo monitorado com sensores. Então, quando a gente começa a entrar em divergência, começa a entrar em alguma situação que vai colocar o avião em risco, a gente para o ensaio ali, né, e depois põe uma margem de segurança, é o que os pilotos operacionais vão voar. E o piloto de prova sempre ultrapassa aquilo para ver qual é o limite. Então, aquilo que a gente estava fazendo, né? Parte do trabalho do piloto de prova. Piloto de teste é o melhor piloto que tem numa categoria? Eu não diria que é o melhor piloto, mas é aquele que, para entrar, para você ser um piloto de testes, você faz uma série de testes antes, tá? Você tem que passar em provas também, né? Porque você vai ter que fazer muito cálculo, muita parte disso aí, e fazer voos de avaliação. Basicamente, você quis ser um piloto de teste. Você se matricula, né? Você se inscreve, tem um processo de seleção, aí são escolhidos. Tu tá tentando se matar há mó tempão, então. É isso. Não, era uma coisa, era um passo... Pensa bem, eu estava lá em Santa Maria, piloto de caça, né? Voava lá, era piloto de caça, tal. Aí eu falei assim, eu quero fazer o curso do ITA, né? Para fazer o curso de Engenharia Aeronáutica. Tu era tenente nessa época? Era tenente. Eu falei, eu quero fazer o curso de Engenharia Aeronáutica. Porque eu estava vendo na época uma coisa que o pessoal não estava... Você tem que sempre olhar no horizonte, onde que eu consigo me encaixar com a minha qualificação, ou que qualificação eu preciso para me encaixar, para criar oportunidade. E eu notei o seguinte, falei assim, no Brasil, ou você tem, naquela época, ou você tem o piloto de testes ou o engenheiro de testes, mas não tinha nenhum que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Eu falei, se eu for para lá, fizer o curso do ITA, me formo como engenheiro aeronáutico, pego a parte da aviação de caça, eu posso juntar isso, sendo um piloto de teste, eu vou ser o primeiro no Brasil da nova geração, que tinha os antigos que se formaram lá na França, nos Estados Unidos, mas da nova geração formada no Brasil, que é piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Nessa época aí já era difícil estudar no ITA? Ah, era. Opa. Ele era, fala com uma naturalidade, né, meu? Porra, acho que eu vou ali fazer um curso de engenharia aeronáutica no ITA. Tranquilo, né? Você tem que primeiro passar no vestibular, que é uma coisa lá. Aí eu fui, fiz e me tornei esse piloto de teste. E com isso eu tive a oportunidade de voar uma série de aviões, participar de uma série de ensaios interessantes. O míssil, lembro do MA-1, o pessoal chamava de Piranha antes, um míssil feito pela Mectron. Naquela época a gente estava testando esse míssil. Eu fui até 1996, né? Estou falando de 94, 96. Eu era o piloto no Brasil que mais tinha lançado mísseis, né? Testando o MA-1 em separação do chavante. Aí depois eu fui estudar no exterior, etc. Aí outros assumiram isso aí e testaram no F-5, testaram em outros aviões, né? O sistema, um míssil nacional, né? Feito por uma empresa nacional. E é gostoso, você está como piloto de teste, que você acaba conhecendo muito do avião. E como eu era engenheiro aeronáutico, porque é uma forma de você levar o avião no limite, né? Limite. Você só sendo piloto de teste para fazer certos limites com o avião, que você está realmente vendo até onde o avião aguenta, né? E o fato de você ser engenheiro te ajuda também, porque você consegue analisar do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de pilotagem ali, que você vai adquirindo competências para avaliar o avião em qualidade de voo, que a gente chama, avaliar o avião dentro dos sistemas, depende do tipo de análise que você vai fazer. Então é muito bacana. Acontece um acidente, por exemplo, você vai analisar por que aquele acidente aconteceu, né? Por exemplo, lembra de um acidente da Esquadrilha da Fumaça em Curitiba? A asa. Não, em Curitiba. O cara ele fez uma manobra, estou tentando lembrar o nome do piloto aqui, mas ele fez uma manobra e ganhou pouca energia na subida e fez mais ou menos como um zero aqui assim, e acabou não tendo tempo de recuperar, né? Aí a gente começou a analisar por que isso aconteceu. E eu trabalhei com investigação e prevenção de acidentes também há 30 anos. É uma coisa que nunca te abandona, viu? Onde você for, você sempre vai ser isso.
E aí falei, pô, vamos ter que analisar isso. Aí eu fui como piloto de teste, eu fiz uma série de voos com o Barreto, que era da Fumaça, você lembra o Barretão? Que Sim. ele que teve aquele negócio que perdeu a asa. Uhum. Aí foi lá, a gente voou muito com o avião da Fumaça, fazendo os mesmos tipos de manobra, mais alto, e depois, numericamente, você recupera aqui os dados, bota o dado para mais baixo. E até a gente descobriu onde que o piloto teve o problema inicial para que ele não tivesse a energia necessária. Então, ou seja, ensaio em voo é muito legal. Teste de armamento, fiz muito teste com bombas, um monte de bomba lá em Santa Cruz. Com arma tu não chegou a fazer não, né, Palhares? Bom, Com míssil e o caralho. não. Era voo de simulação só, de treinamento suborbital, né? E é legal até dizer Então isso daí. é treinamento do que um foguete, sensações que um foguete tem. Basicamente eu tinha que chegar a 7Gs no MiG e 7Gs praticamente eu não lembro de nada. Eu só lembro até o 5G. Você lembra quando você acordou, né? Só lembro depois que eu acordei. Então. Mas é legal esse negócio dos testes, que muita gente acha que o piloto de teste só está testando a aeronave nova que está saindo de projeto da fábrica. E não. Qualquer equipamento que vai ser colocado no avião, principalmente aviões militares, carrega tanque de combustível extra, armamento, tudo que vai ser colocado é testado. E aí tem o IPEV lá que está em São José dos Campos também, que está lá no DCTA, que é justamente uma unidade da Força Aérea que testa essas coisas em aeronaves que já estão em operação na Força Aérea. Então, por exemplo, eles vão pegar lá um Super Tucano, um A-29. Precisa colocar algum equipamento novo no A-29. Não é só simplesmente ir lá, colocar e sair voando. Não. Tem todo esse trabalho. Aí tem um trabalho de acompanhar o piloto com o engenheiro. Eles sempre voam juntos para o engenheiro ir coletando todos os dados. Tem agora o negócio de telemetria. Então, além do piloto, do engenheiro, tem todos os dados indo em tempo real para uma central ali dos engenheiros que já estão analisando o que está sendo feito em voo. Então, tem todo um processo em cima disso daí.